O aumento da poliomielite em Gaza, após 25 anos, fez Israel considerar a possibilidade de trégua humanitária na guerra. A reportagem é do correspondente internacional da Jovem Pan, Luca Bassani. Após um processo de convencimento por parte da Organização Mundial da Saúde, Israel se comprometeu a pausas específicas a partir do começo do mês de setembro para que uma campanha de vacinação contra a poliomielite dentro da faixa de Gaza possa ser conduzida com as crianças palestinas. Segundo o que foi divulgado recentemente, as pausas acontecerão por 3 dias na parte central de Gaza, depois na parte sul e por último na parte norte, com o objetivo de vacinar 650 crianças contra a poliomielite, considerando que essa doença reapareceu dentro do enclave palestino há cerca de 25 anos, sem nenhum caso da doença confirmado. De acordo com a OMS, são mais de 1,2 milhão de doses de vacina que estão sendo levadas para lá para que seja conduzida em 2 etapas a vacinação do maior número de crianças possível. E muitos acreditam que essa iniciativa que foi acordada com Israel possa também abrir portas para novas rodadas de negociação e, de fato, um cessar-fogo mais duradouro, considerando que as últimas semanas sejam as conversas que acontecem no Cairo, no Egito, ou as conversas que acontecem também em Doha, no Catar, não surtiram muito efeito, não se concretizaram com um cessar-fogo por conta de termos dissonantes entre o Hamas e o Estado de Israel. Lembrando que os Estados Unidos têm grande interesse que esse acordo possa ser assinado, possa ser conduzido até antes das eleições americanas, ao mesmo tempo em que as Nações Unidas, principalmente através do seu órgão máximo para a saúde, tem se preocupado com a deterioração da vida das pessoas dentro da faixa de Gaza, seja com a subnutrição, seja com o surgimento de outras doenças que, inclusive, há muito tempo não apareciam dentro desses territórios. Nós vamos ficar aqui acompanhando, lembrando que isso começa na semana que vem, a partir da primeira semana de setembro, e atualizaremos sempre a nossa audiência em relação a tudo isso. Diretamente da Ásia para a Jovem Pan News, Luca Bassani. E ainda sobre a guerra por lá, Israel realiza uma mega operação na região da Cisjordânia. Ontem foi o 3º dia de ação no território palestino e o exército israelense anunciou ter matado um dos chefes do Hamas. Sobre essa situação no Oriente Médio, a gente conversa agora ao vivo com o especialista em política externa do Oriente Médio, Alexandre Ostrowiec. Bom dia, Alexandre. Essa morte desse líder do Hamas, como é que ela pode impactar aí as próximas decisões, os próximos passos aí dessa guerra que já dura cerca de 8 meses, né? Bom dia a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Acredito que nós estamos falando aqui do risco que está sendo percebido entre as lideranças no Oriente Médio de contágio de grupos terroristas que operavam na faixa de Gaza, ou seja, Hamas e Jihad Islâmica, o risco e o receio de que esses grupos acabem crescendo também no outro território, que é a Cisjordânia, que estava bastante calmo, que ele é governado pela autoridade palestina. Vamos lembrar que na faixa de Gaza é um território de um lado, era governado pelo Hamas nos últimos 20 anos, e do outro lado, o território maior, a Cisjordânia, relativamente calmo, governado por um grupo mais moderado, que é o Fatah, da autoridade palestina, e tinha um receio de que o Hamas fizesse na Cisjordânia a mesma coisa que ele fez em meados dos anos 2000 em Gaza. Ou seja, ele fez um golpe de Estado, matou os membros do Fatah, tomou o poder em Gaza e aí transformou Gaza numa grande base terrorista. Então tem um receio de Israel, de diversos atores moderados da região e da própria autoridade palestina de que isso aconteça também na Cisjordânia. Tanto é que os líderes do Hamas recentemente, eles vêm publicando reclamações de que o Fatah, ou seja, a autoridade palestina moderada, está auxiliando os israelenses para apontar aonde são os pontos específicos nessas cidades, né, em Jenin, em Tucarno, que estão lá militantes do Hamas. Professor, bom dia. Agora no dia 7 deste mês de setembro, que começa amanhã, nós vamos para 11 meses, desde os atentados terroristas de 7 de outubro do ano passado. Isso vai ter fim, esse momento mais intenso da guerra? Bom dia, Colombo. Essa é uma pergunta que ninguém consegue responder. Todo mundo torce pela paz, claro, todo mundo torce para que acabe esse sofrimento de ambos os lados,
sem dúvida é muito sofrido para um civil palestino que está lá em Gaza, é incalculável a dor que acontece de estar lá, não consigo nem imaginar o que é estar na faixa de Gaza, e também muito sofrido para um israelense que a cada meia hora tem que correr para um bunker, que tem seus familiares ainda presos em porões na faixa de Gaza. Vamos lembrar que ainda tem mais de 100 civis israelenses, tem idosos, tem nenéns, bebezinhos presos em porões do Hamas. Então tem que acabar logo. Agora, eu acredito que o cessar-fogo ele tem que ter o seguinte princípio: eu, do lado A, não quero mais assassinar e acabar com o lado B, e o lado B não quer mais assassinar e acabar com o lado A. Então, enquanto o Hamas tiver como seu propósito, número 1, que é o objetivo declarado deles, está na carta de documento de fundação do Hamas, está na fala de todos os líderes. Agora o Khaled Mashal acabou de falar que ele quer uma grande onda de atentados suicidas de Gaza e também da Cisjordânia, quer dizer, incitando a Cisjordânia, os jovens palestinos, incitando eles a se amarrar em explosivos e começar a se explodir nos pontos de ônibus, nos restaurantes israelenses. Enquanto um lado declara abertamente que o objetivo da vida deles é exterminar o outro lado, fica difícil, porque aí o cessar-fogo vai ser simplesmente uma pausa até a próxima rodada de conflito. E a gente continua falando sobre esse assunto. Agora a Ana Beatriz, a nossa comentarista, professor Alexandre, tem uma pergunta para você. Bom dia, Alexandre. Obrigada por estar aqui com a gente. A minha pergunta diz respeito a como o israelense hoje continua entendendo o governo de Benjamin Netanyahu. A gente sabe que ele passou por um enfraquecimento, a falta de apoio da população, mas já faz algum tempo que os holofotes se voltaram para outras questões. Gostaria de saber hoje como está a situação de Benjamin Netanyahu no governo de Israel. Bom dia, Ana. Depois do 7 de outubro, entendo que existe um grande entendimento na sociedade israelense que teve uma grande falha de segurança. Então, no final do dia, quem estava responsável pela segurança dos israelenses era o Netanyahu. Ocorreu a maior falha, a maior catástrofe, o maior desastre de segurança, permitindo que ocorresse o 7 de outubro da forma que ocorreu. E Netanyahu é responsável por isso. Não se sabe hoje se ele sobreviveria a novas eleições. Então tem lá basicamente 2 blocos. Tem um bloco que fala que ele deveria renunciar ao poder e passar o bastão para um outro membro aí moderado de centro-esquerda, centro-direita. Apesar de que é importante dizer, não existe divergência na sociedade israelense de que essa guerra precisa acontecer. Então não tem um lado a favor de continuar as operações e outro lado dizer, não, para tudo, vamos sair de Gaza, vamos deixar o Hamas lá solto, bonitinho. Não existe isso. Todos os líderes israelenses de relevância, eles afirmam que tem que fazer essa operação e estão unidos. A pergunta é quem vai liderar isso. Se o Netanyahu continua por mais um período e aí na próxima eleição, quando chegar o ciclo normal, aí possivelmente ele não é reeleito, ou se ele deveria sair agora e dar espaço para outra pessoa. Mano Ferreira, tem alguma pergunta para o nosso professor? Bom dia, Lê. Bom falar com você novamente. A minha pergunta é sobre a situação política na faixa de Gaza, porque a gente sabe que para haver a possibilidade de construção de uma paz após o conflito, é preciso ter partes legítimas em ambos os lados, né? E então a minha dúvida é, com a diminuição do poder do Hamas dentro da faixa de Gaza, tivemos a execução de alguns líderes do grupo terrorista, há algum espaço, algum vislumbre por parte da comunidade internacional da possibilidade de emergência de alguma liderança moderada na faixa de Gaza que seja capaz de iniciar diálogo para a construção de uma paz duradoura após o conflito? Bom dia, mano. Essa é a questão mais importante, eu acredito, que você tocou. Como será o pós-cessar-fogo? Quem vai governar a faixa de Gaza? Israel já falou claramente, repetidamente, que não tem nenhum interesse em ficar na faixa de Gaza. Vamos lembrar que no ano de 2005 e 2006, Israel se retirou unilateralmente, quer dizer, falou, olha, estamos saindo daqui, tirou os soldados da faixa de Gaza, tirou os judeus que moravam lá, para que eles de forma alguma fossem algum tipo de ofensa ou um ponto de provocação. Quer dizer, havia 8 mil judeus morando em Gaza e Israel falou, vocês não podem ficar aqui porque a gente quer os palestinos completamente tranquilos
para construir um país moderado, etc., arrancou o pessoal esperneando das suas casas e aí deixou a faixa de Gaza para os palestinos. Entrou o Hamas, deu golpe de Estado, transformou aquilo numa base terrorista, começou a educar as crianças para a guerra. A gente tem vídeos aí, fotos, inúmeras manifestações, os livros didáticos dizendo que a coisa mais importante na vida é morrer pela causa, morrer pela religião, matar o inimigo. É assim que as crianças palestinas são educadas há mais de 20 anos. Então é preciso que termine esse conflito, o Hamas seja removido do poder ou mude completamente a sua perspectiva, entre um grupo moderado que pode ser ou o Fatah, da Autoridade Palestina, ou a participação de algum país árabe vizinho, pode ser o Egito, pode ser a Arábia Saudita, pode ser os Emirados Árabes. Vamos lembrar que os Emirados Árabes têm um sistema educacional super admirável, é um país que está na vanguarda do mundo árabe de prosperidade, de bem-estar da população, de educação para a paz. O material didático dos Emirados Árabes fala de convivência, fala, olha só, os judeus são os nossos primos aqui do Oriente Médio, que estão aqui há milhares de anos, e podemos conviver juntos, construir um Oriente Médio para todos. Esse é o tipo de educação que precisa ser dado para os palestinos e a educação que a gente vê nas escolas israelenses também. Recentemente, o exército de Israel libertou um refém, foi essa semana, um refém muçulmano, que ele é cidadão israelense, então olha só que curioso, ele não é judeu, ele é muçulmano, cidadão de Israel, foi libertado, estava nos porões de Gaza, mostrando que a guerra é contra o terror, não é uma guerra religiosa. E lá no meio eles acharam uma série de documentos do Hamas, mostrando que o Hamas estava fraudando muitas pesquisas de opinião. Então o Hamas estava soltando pesquisas que eles têm 70% de aprovação e na verdade eles têm 30%, que talvez eles não são tão amados assim pela população palestina. Isso pode dar uma luz de esperança de um grupo melhor lá no poder. É o que a gente espera, né? Nós conversamos com o especialista em política externa do Oriente Médio, Alexandre Ostrovieck. Obrigada pela sua participação e análise aqui sobre essa guerra ao Jornal da Manhã. Obrigado, bom final de semana.